Será que acordar às 5 da manhã realmente é pra você? Eu li o livro O Milagre da Manhã há muito tempo. Nesse livro, o autor fala sobre a transformação causada na vida dele por acordar mais cedo do que o normal, do que ele está acostumado, e realizar tarefas de crescimento pessoal logo cedo, enquanto as outras pessoas dormem. Ele não fala necessariamente sobre acordar às 5 da manhã, mas, por exemplo, se você geralmente acorda às 7 para sair para trabalhar, ele sugere que você acorde às 6 e usar essa uma hora a mais para fazer algo que vá de fato mudar a sua vida. Por exemplo, alavancar um projeto. Se você está escrevendo um livro, usa um tempo da sua rotina da manhã, dessa uma hora, para você escrever uma parte desse livro. Usa esse tempo para fazer um exercício físico, para meditar, enfim, a tarefa que você quiser que vá ajudar no seu crescimento pessoal. Ele conta da experiência dele e sobre o fato de que quando ele viu que aquilo dava certo, que era poderoso e que era transformador, ele começou a passar adiante esse ensinamento para outras pessoas, a sugerir que elas praticassem isso também. E tem vários depoimentos de pessoas que passaram a fazer isso, começaram a se sentir muito mais dispostas durante o dia e melhoraram a vida delas, acordando mais cedo do que o habitual. E às vezes as pessoas passavam a acordar 1, 2, 3 horas mais cedo, porque elas achavam aquilo incrível, realmente tinha mudado a vida delas. E é algo tentador. Você lê e você fica encantado a tentar fazer isso, apesar da ideia ser um pouco bruta, né? Do nada você começar a acordar um pouco mais cedo, uma hora mais cedo, né? Muito tempo, ainda mais para quem não tem um tempo assim de sono muito bom. E, enfim, o livro é um bom livro. Eu achei que a forma que ele foi escrito é uma forma papo meio de coach, que eu particularmente não gosto. Então teve muita coisa que eu precisei filtrar na hora de ler, principalmente a palavra medíocre. Eu perdi a conta de quantas vezes essa palavra foi usada, porque ele falava que se você não quer seguir tendo uma vida medíocre, você precisa acordar mais cedo. E ele ficava batendo nessa tecla e isso me estressava um pouco, porque parece que pelo fato de a pessoa não escolher não acordar um pouco mais cedo para fazer alguma tarefa de crescimento pessoal, torne ela inferior a quem faz isso. E de fato não é isso que acontece. Porém, decidi tentar começar a acordar às 5 da manhã para ver o que rolava aí, né? E eu tentei por uma semana e odiei. Era horrível, eu não conseguia acordar, eu ficava demorando para conseguir levantar e eu me sentia pressionada a fazer as tarefas que eu tinha me proposto a fazer. Eu peguei a minha uma hora e eu dividia ela em blocos de tempo, né? Então, 15 minutos para isso, 15 para aquilo, 20 para isso. Só que eu ficava me sentindo pressionada a realizar as tarefas dentro do tempo, para dar aquele tempo de uma hora. E, claro, tá? Eu poderia acordar um horário um pouco mais tarde, né? Pelo horário que eu costumava acordar. Porém, eu escolhi às 5 da manhã, porque tem a coisa do pessoal do clube das 5 da manhã, de acordar cedo, né? E aí eu quis tentar. Mas a minha uma semana foi, assim, não foi boa pra mim, tá? Eu odiei e aí eu desisti. Falei, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Eu não preciso disso de fato. Desisti. Passou-se um tempo e eu decidi tentar novamente. Eu tentei de novo e também não deu certo. Eu constatei que aquilo não era pra mim. Porém, hoje em dia, eu acordo às 5 da manhã. Eu não tenho muitas horas de sono durante a noite, mas porque o meu corpo realmente não sente, não pede. E as pessoas ficam impressionadas que todo dia eu acordo às 5 da manhã, com as tarefas que eu realizo, que nem é muita coisa logo cedo, mas enfim. E eu queria contar o que mudou, o que fez com que eu passasse a acordar mais cedo e realmente falasse isso é pra mim e vou contar pra vocês aqui agora. Eu não preciso ter uma rotina matinal com 1000 tarefas. Antes eu pensava que eu devia pegar o meu tempo e dividir ele em bloquinhos de tempo e colocar pequenas tarefas. Mas a minha rotina matinal, ela pode durar 1, 2 ou 3 horas depois que eu acordo. Eu que escolho esse tempo e eu escolho o que eu vou fazer nesse tempo. Hoje eu acordo às 5 da manhã, tomo meu café da manhã, lavo o rosto, escovo os dentes, troco de roupa, passo um desodorante, um perfume e vou pra academia treinar. Na academia eu passo 1 hora treinando,
depois eu volto pra casa, como alguma coisa, levo minha cachorrinha pra passear, tomo meu banho e aí eu tô pronta pra começar meu dia. Então a minha rotina matinal basicamente consiste em ir pra academia e treinar e depois levar minha cachorra pra passear e tá tudo bem. Sabe? Antes eu achava que eu devia, porque eu preciso meditar, eu preciso escrever, eu preciso fazer isso, aquilo. Não, quem monta a minha rotina sou eu. A quantidade de tarefas e o tempo que ela vai durar depende só de mim. Eu tenho um motivo para acordar cedo. O meu motivo é que eu preciso ir à academia treinar e esse horário da manhã é o único que eu consigo utilizar para estar realizando o meu treino e ele é um horário que me dá gás, porque depois do treino eu tô com pico de energia lá em cima, então eu já tô animada para começar meu dia e fazer as tarefas e é o que funciona para mim. A minha motivação para acordar cedo todos os dias é ir treinar. Então, eu sugiro que você tente encontrar uma motivação, caso você queira tentar, né, acordar mais cedo. E não precisa ser necessariamente uma tarefa de desenvolvimento pessoal que vai ajudar na sua vida, não. Pode ser algo que você simplesmente goste de fazer, praticar um hobby, algo do tipo. Hoje eu vejo que o meu dia é mais produtivo quando eu acordo cedo e consigo ter momentos de pausa durante o dia. Como eu falei pra vocês, depois do treino eu já me sinto muito disposta a fazer as coisas. Então eu dou um gás na minha manhã, faço praticamente todas as tarefas que eu tenho pra fazer, elimino principalmente as que são mais difíceis e o que fica pra depois são coisas que não são tão urgentes e às vezes nem tem tarefa pra depois. E aí eu consigo descansar nesse período da tarde, me dá uma sensação muito boa de olha que horas são e eu já fiz tudo, sabe? Mas isso é uma coisa que eu demorei também pra conseguir fazer sem me pressionar, porque eu queria que 10 horas da manhã eu já tivesse feito tudo e depois eu entendi que não é assim, eu tenho que respeitar meu ritmo, imprevistos acontecem e afins. Mas é uma sensação muito boa. E outra, eu tenho essa disponibilidade de poder fazer minhas tarefas de manhã, descansar à tarde, etc. Porque eu trabalho à noite, né? As aulas regulares que eu dou são à noite. Às vezes eu dou aulas particulares no período da tarde, então aí eu preciso adaptar minha rotina, o tempo de descanso acaba não entrando. Mas isso é algo também que acaba me motivando a acordar cedo, porque eu me sinto muito mais produtiva e de fato eu sou. Eu consigo realizar mais tarefas. Eu tenho a possibilidade de dormir cedo. Como eu falei, o meu corpo não precisa de muitas horas de sono. Geralmente 5 horas tá bom pra mim, no máximo 6 ou 7 quando eu estiver muito cansada. Então, se eu for dormir por volta de meia-noite, pra mim tá ótimo. Eu vou acordar às 5 da manhã com a mesma disposição. Porém, tem dias que dá 10h30 e eu já vou deitar e dormir. Mas eu tenho essa disponibilidade. Então, isso é algo a se pensar também quando você quer acordar mais cedo. Quantas horas de sono o seu corpo precisa pra você se sentir bem, pra você conseguir seguir com o seu dia no dia seguinte? Você vai ter essa disponibilidade de poder ir dormir em um horário para acordar mais cedo quando você quiser? É algo a se pensar também antes de colocar isso na sua rotina. Todos esses itens que eu listei fizeram com que eu passasse a acordar às 5 da manhã. E para você saber se pode dar certo, o único jeito de descobrir é testando. Eu vou te dar 3 dicas além das que eu já falei para você testar. Tenta fazer isso por pelo menos 15 dias, mesmo que seja difícil. A gente demora um tempo para se acostumar com o hábito. E eu sei que no começo é difícil. Nos 5 primeiros dias você vai estar se odiando e falando por que eu tô tentando fazer isso. Mas você só vai saber se você consegue manter esse hábito se você tentar por um bom tempo. Então tenta fazer isso por pelo menos 15 dias, para ver se o seu corpo vai se acostumar, você já vai conseguir ver se você precisa adaptar alguma coisa, o horário que você precisa dormir e afins. Entenda o seu ritmo matinal, que tarefas você pode fazer ou não pela manhã. Como eu falei, quem monta a sua rotina matinal é você. Se você já acorda super disposta para fazer uma aula de dança, por exemplo, liga o YouTube e vai fazer. Se você demora mais, quer um tempo para passar um café, para sentar, dar uma rolada no Instagram, esse tempo é seu. Você sabe o seu ritmo, você vai definir as suas tarefas, o que você vai fazer ali naquela rotina matinal, quanto tempo você vai demorar para fazer cada uma delas. Às vezes você pode fazer uma única coisa durante o tempo que você quiser
Enfim, nem que seja acordar mais cedo para jogar um videogame, porque às vezes é uma coisa, uma tarefa de lazer que você gosta muito, mas que na vida corrida não dá tempo. Por que não acordar mais cedo para fazer isso? Não tem problema. Se isso vai te deixar mais feliz, tá ótimo. Escolha as tarefas que você vai fazer, entenda o seu ritmo matinal, isso também vai ajudar muito. Você sabe de quantas horas de sono você precisa? Ajuste isso à sua nova rotina. Eu sei que eu já falei antes, mas eu tô reiterando aqui porque você só vai saber de quantas horas de sono seu corpo precisa se você monitorar isso e testar mesmo, tá? Eu sei quantas horas eu durmo porque eu sempre monitoro a minha rotina por um aplicativo que eu uso para acompanhar meu ciclo menstrual e eu sempre anoto lá a que horas eu fui dormir e a que horas eu acordei. E aí você pode monitorar durante o seu dia, durante alguns dias, por exemplo, fui dormir tal horário, acordei tal horário. E aí você coloca como que você se sentiu naquele dia, se você estava mais sonolento, mais disposto e etc. Talvez tem pessoas que já tenham mais facilidade de saber, já saibam de quantas horas de sono precisam, e outras pessoas não vão precisar desse monitoramento. E aí, só de você saber isso, você já vai ver se é aplicável ou não essa rotina de acordar cedo, um pouco mais cedo do que o habitual, porque aí você vai ver que horas você consegue deitar para dormir, para manter essa rotina de sono, tá? O sono é muito importante. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Mas ele é super importante, ele que recarrega as nossas energias, é nessa hora que o nosso corpo descansa, né, dos dias que são puxados, cansativos, então é importante a gente ter o sono controladinho e tudo de bom. Depois de fazer esses testes e aplicar as dicas que eu dei aqui nesse vídeo, você vai descobrir se essa rotina é pra você ou não. Essa foi a minha experiência e eu senti vontade de compartilhar, até porque eu sei que muita gente tem vontade de fazer isso. E eu quis mostrar pra vocês que eu não consegui de primeira, eu até pensei que não era pra mim. Hoje em dia mas pode ser que daqui a um ano eu desista disso e não desistir, mas passe a viver uma rotina diferente e não caiba mais pra mim, tá? Eu acho que também tudo depende da fase da vida. Me conta aqui nos comentários se você já tentou acordar um pouco mais cedo, às 5 da manhã, ou qualquer outro horário que seja, se deu certo ou não. Não se esquece de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!